Nas aulas de origem da vida, a gente estava perguntando quem surgiu primeiro, será que foi a mitocôndria ou será que foi o cloroplasto? Ora, moçada, hoje em dia nós vamos encontrar mitocôndrias em todos os eucariontes. Isso quer dizer que mitocôndrias são encontrados em animais, em fungos, em protozoários, em plantas e em algas. E, gente, cloroplastos somente em alguns eucariontes. Nesse caso, moçada, a gente vai ter lá somente em plantas e em algas. Isso quer dizer que você consegue analisar duas linhagens bem nítidas ao longo da evolução dos organismos que são eucariontes. Numa das linhagens, moçada, a gente tem lá plantas e algas. Nós vamos apresentar aqui mitocôndrias e cloroplastos, mas na outra linhagem, animais, fungos e protozoários, a gente vai encontrar somente mitocôndrias e não vai encontrar cloroplastos. E aí, moçada, o que será que veio primeiro? Será que veio primeiro a mitocôndria ou será que veio primeiro o cloroplasto? Vou levantar duas hipóteses. Na primeira hipótese, eu vou descrever para vocês que primeiro surgiu o cloroplasto e num segundo momento surgiu a mitocôndria. Isso quer dizer que o cloroplasto, lembrando que lá na árvore evolutiva, escala de tempo vai da raiz para a extremidade dos ramos, então primeiro teria surgido o cloroplasto, segundo teria surgido a mitocôndria. Tanto é que nós vamos ter que plantas e algas apresentam mitocôndrias e cloroplastos. Entretanto, animais, fungos e protozoários apresentam somente mitocôndrias. O que quer dizer que nesse ramo da árvore, que vem somente para os animais, fungos e protozoários, que só tem mitocôndrias, que não tem cloroplastos, um terceiro evento aconteceria, que é exatamente o cloroplasto desaparecer. Então, primeira hipótese, moçada, surgiu primeiro o cloroplasto, no segundo momento surgiu a mitocôndria, tanto é que plantas e algas têm mitocôndrias e cloroplastos, mas como animais, fungos e protozoários só têm mitocôndrias, na linhagem que origina eles, o cloroplasto desapareceu. De novo, moçada, a gente monta a árvore evolutiva, de novo lembrando que você tem as duas linhagens, né? Nas plantas e nas algas. Nós vamos encontrar mitocôndrias e cloroplastos, enquanto que nos animais, nos fungos e nos protozoários, nós vamos encontrar somente mitocôndrias. Ora, a segunda hipótese possível, né, gente? Seria a primeira, veio primeiro o cloroplasto, em segundo lugar a mitocôndria. Então a segunda, em primeiro lugar, teria vindo a mitocôndria, em segundo lugar, teria surgido o cloroplasto. E aí, gente, nesse caso, como é que você explicaria? Bom, a mitocôndria veio primeiro, então no primeiro momento, a mitocôndria surgiu. Detalhe, né? Se a mitocôndria surgiu, simplesmente essa linha de cá, que só tem mitocôndrias, ela então já apareceu. E nessa linha, que além de mitocôndrias tem cloroplastos, isso quer dizer que num segundo momento, o cloroplasto ele vai aparecer só nessa linha, tanto é que plantas e algas apresentam cloroplastos além de mitocôndrias. Gente, como é que eu vou saber qual das duas hipóteses ela é a correta? Bom, saber eu nunca vou saber, né? Entretanto, não sei se alguém lembra, né? Eu já falei algumas vezes lá dessa ideia, né? Da navalha de Ockham, daquele princípio lá na filosofia que vai dizer que a explicação mais simples, provavelmente, é a explicação correta. Em outras palavras, eu tenho duas hipóteses. Na primeira hipótese, eu teria 3 etapas para explicar o que acontece. O cloroplasto surgiu, a mitocôndria surgiu, e no grupo de animais, fungos e protozoários, um terceiro passo, o cloroplasto desapareceu. 1, 2, 3 etapas. Gente, isso aqui é meio difícil de eu acreditar, inclusive porque para mim não faz sentido. Se um dia os ancestrais de animais, fungos e protozoários tinham cloroplastos,
Perder o cloroplasto é a coisa mais idiota do mundo, né? Você vai perder a capacidade de fazer fotossíntese, de produzir o seu próprio alimento, para passar a ser heterótrofo, passar a não conseguir produzir o alimento, ter que ir atrás do alimento e se arriscar a morrer de fome, não faria o menor sentido o meu ancestral ter cloroplasto e ter perdido o cloroplasto. Na segunda hipótese, gente, ela me parece muito mais simples, né? Ela só tem duas etapas. Primeira etapa, surgiu a mitocôndria, que continua em animais, fungos e protozoários só com mitocôndria. E na segunda etapa, surgiu o cloroplasto, plantas e algas, além de mitocôndrias, temos cloroplastos. Certeza? Eu nunca vou ter certeza do que aconteceu. Entretanto, né, pela lógica, o que é mais simples deve ser o que aconteceu. A primeira hipótese ela é complexa demais, ela envolve três etapas. Surgiu o cloroplasto, surgiu a mitocôndria, desapareceu o cloroplasto em alguns grupos. E a segunda hipótese ela é bem mais simples. Ela só tem duas etapas. Surgiu a mitocôndria e surgiu o cloroplasto em alguns grupos somente. De maneira que a segunda hipótese é a hipótese preferida pela gente, sempre é a hipótese preferida pela gente. Aliás, nós temos até uma ideia que explica essa situação. Ela é conhecida com o nome, moçadinha, de princípio da parcimônia. E, gente, segundo o princípio da parcimônia, que deve ser respeitado quando eu montar hipóteses evolutivas dentro lá da cladística, gente, os caminhos evolutivos mais curtos devem ser os corretos. Os caminhos evolutivos mais curtos, ou seja, que apresentam menos etapas, provavelmente devem ser os corretos. Volto a dizer, isso aí é hipótese, isso aí é palpite. E certeza, certeza absoluta, a gente nunca vai ter. Mas, moçada, normalmente, para a gente poder propor, se uma determinada característica ela é mais antiga, se uma outra característica ela é mais moderna, para você poder analisar graus de parentesco, né? Saber se uma característica é mais antiga, se uma característica ela é mais moderna, eu vou me basear no princípio da parcimônia. Caminhos evolutivos mais curtos, os que apresentam menos etapas, devem ser os corretos. De maneira que, quando eu analiso essa primeira hipótese com 3 etapas, surgiu o cloroplasto, surgiu a mitocôndria, desapareceu o cloroplasto em alguns grupos, e essa hipótese que só tem 2 etapas, surgiu a mitocôndria, surgiu o cloroplasto em alguns grupos, provavelmente, moçada, essa hipótese aqui, ela é a correta. Então, provavelmente, de acordo lá com o princípio da parcimônia, vai ser o que aconteceu de verdade na natureza. Ah, a propósito, enxergar isso, se você fizer do jeito que eu fiz toda vez, dá muito trabalho, né? Levantar as hipóteses e de repente ver os caminhos evolutivos mais curtos. Vamos combinar de outro jeito? Sabe qual é a característica mais antiga? É a que aparece em maior número de grupos. Pode prestar atenção. Característica moçada mais antiga, a hipótese provavelmente correta é essa aqui, que a mitocôndria veio primeiro. Pode notar que nós vamos encontrar a mitocôndria encontrada em animais, fungos e protozoários, e o cloroplasto encontrado somente em plantas e algas. Ou seja, a mitocôndria ela é encontrada em todos os eucariontes, animais, fungos, protozoários, plantas e algas, e o cloroplasto somente em alguns eucariontes, plantas e algas. Notem que a mitocôndria é a característica mais comum. Ela é a característica encontrada em maior número de grupos. Pode notar que ela é a característica encontrada em maior número de grupos, né? O cloroplasto é encontrado somente em 2 grupos, plantas e algas, a mitocôndria em 5 grupos. E a característica mais comum, a encontrada em maior número de grupos, provavelmente é a característica mais antiga aqui nesse caso. Ou seja, de acordo com o princípio da parcimônia, a característica que ela é encontrada em maior quantidade de grupos, provavelmente é a característica mais antiga que você está analisando. Então, quando você vai lá e pega, né, mitocôndrias, tem animais, fungos, protozoários, tem plantas, tem algas, cloroplasto só em plantas e algas, como a mitocôndria ela é encontrada em mais grupos, deve ser a mais antiga,
Organizando o princípio da parcimônia de outro jeito. A característica que ela é encontrada em maior número de grupos, é encontrada em maior número de grupos, deve ser a mais antiga. Isso aqui é uma consequência lá do princípio da parcimônia, porque o caminho evolutivo, onde a característica encontrada em maior número de grupos é mais antiga, sempre é o caminho evolutivo mais curto, sempre é o caminho evolutivo que tem menos etapas. De novo, a característica encontrada em mais grupos ser a mais antiga sempre vai implicar num caminho evolutivo mais curto. Sempre vai implicar num caminho evolutivo com menos etapas. E por isso, moçada, isso aqui deve ser o que acontece.